Olá pessoal, bom dia, sejamos todos bem-vindos a mais um capítulo, a mais uma edição, a mais um momento dos nossos episódios diários em que estamos estudando o livro Pão Nosso de uma maneira sequenciada. Estamos no capítulo 33, intitulado Trabalhemos Também. Tem uma passagem de O Ato dos Apóstolos que Emmanuel faz o seguinte registro, e dizendo: varões, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Aí tem um recorte de Emmanuel sobre o contexto daquela fala. E ele fala o seguinte: o grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã muitas vezes é desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. E aqui eu quero fazer um registro. Primeiro, por quê? Porque no texto ele fala o seguinte, lá na retirada de Atos dos Apóstolos: nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E aqui no recorte, Emmanuel destaca que os trabalhadores de Jesus, que ele intitula os missionários da revelação, não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. E o que é que significa testemunho pessoal no serviço? Dentro de uma perspectiva de pensamento cristão, o testemunho pessoal no serviço é tudo aquilo que nós efetivamente fazemos nos nossos desafios. Como, por exemplo, nós encaramos as nossas paixões. Como nós encaramos as nossas limitações, os nossos medos. Como a gente se comporta diante de um equívoco. Será que a gente se culpa? Será que a gente tem um senso de autoconhecimento no sentido de ponderarmos o pensamento de que todos nós erramos, todos nós aprendemos? Então, nessa perspectiva que Emmanuel nos traz da pessoalidade do serviço cristão, vai muito da consciência de cada um de nós. E aqui eu faço a seguinte pergunta: o que é que significa ter consciência do Cristo? Ter consciência do Cristo significa que nós temos um modelo formatado, que nós temos um caminho a ser percorrido. Por outro lado, ter consciência do Cristo significa que nós erramos. E muitas vezes são as nossas paixões que nos induzem aos erros. E a consciência do Cristo diz que Jesus nos procura insistentemente e incansavelmente diante dos nossos erros. É isso que ele ensina, por exemplo, na parábola da ovelha perdida. Nós devemos ter em mente que todos nós estamos imersos no fluido cósmico universal, que no jargão popular, numa linguagem de senso comum, significa em todo o universo. Nós temos acesso à obra do Evangelho, quer seja pela história das nossas reencarnações, quer seja pelo estudo, por exemplo, da doutrina espírita. Mas o que nós fazemos efetivamente? O que é, por exemplo, se você também, porventura, for trabalhador do movimento espírita? Qual a diferença entre trabalhador do movimento espírita para trabalhador de Jesus? Aparentemente, nenhuma. O trabalhador de Jesus, porém, é muito mais amplo, porque tem no próprio Cristo um espelho de comportamento. A doutrina espírita vem nos proporcionar novas oportunidades de informação. É como se fosse um evangelho bem mastigadinho,
em que a gente não tivesse nem o risco de, ao deglutir, nos engasgarmos. O que a gente se engasga são com as nossas emoções, com as nossas sensações, com as nossas paixões, que nos são intrínsecas num planeta de provas e expiações. Enquanto espíritos que estamos ainda caminhando no mundo de prova e expiação, que se considera, que se moldura, que se emula no mundo de imperfeição, a gente tem que aprender que o trabalho de Jesus e para Jesus exige um arregaçar de mangas. E se expor vai além dessa perspectiva que o episódio diário faz nessa cadeira. De frente para essa ou para aquela câmera. Se expor significa nós efetivamente termos a coragem de sermos cristãos. Porque a cristandade rima em todas as perspectivas com irmandade. E nós, compondo uma única família, somos responsáveis por propagar o amor de Jesus, independente da posição que nós estivermos. A ostensividade em relação ao trabalho de movimento espírita, por exemplo, só atrai mais responsabilidade em relação a escolher o texto, em relação a estudar, em relação a ficar numa posição de vitrine, por exemplo. Mas a responsabilidade, aquela responsabilidade do brilhe a vossa luz, que Jesus nos adverte e nos recomenda, é nós fazermos efetivamente o que quer que seja, abre aspas, de coração, fecha aspas. Então, quando Emmanuel traz nesse texto, trabalhemos também, ele nos convida à vinha do Senhor. E faz mais alguns registros. Vamos a eles. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou o vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, por exemplo, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideias salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor. O grande perseguidor, Saulo, convertido em arauto da Boa Nova, Paulo. O discípulo frágil, conduzido à glória espiritual, e o companheiro vacilante, transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. E aqui um ponto para se respirar com esse parágrafo que nos chacoalha. Por quê? Porque Emmanuel traz alguns sujeitos que conviveram com Jesus, que erraram no processo natural do espírito, mas nem por isso ficaram à margem da criação. É muito profundo quando Emmanuel traz um recorte sobre a transformação de Saulo para Paulo, adjetivando de o perseguidor ao arauto, a referência da Boa Nova, da propagação do Evangelho. E arrematando o texto, o benfeitor escreve o seguinte: naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a gloriosa missão. A gloriosa missão do cristianismo é nos colocarmos em evidência, mas não em um viés de
vitrine, mas de um viés interno, no sentido de que nós também devemos trabalhar para Jesus. É certo que temos os grandes exemplos da história do cristianismo, como, por exemplo, os primeiros cristãos. E no próximo episódio vou falar um pouco sobre os bastidores das histórias dos primeiros cristãos. Para esse episódio, contudo, não posso mais falar porque o tempo se esgotou. Mas sempre é tempo de trabalhar para Jesus. Se porventura você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, chegou às redes sociais da Comunhão Espírita agora, digita aí, deixa o registro que particularmente eu vou responder. Até a próxima, no capítulo 34, em que trabalharemos o título Lugar Deserto. E aqui, uma reflexão. O que é que você acha do silêncio? Até logo!